Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mochileão, sejam bem-vindos a Kyoto, mas eu quero aproveitar para dar boas-vindas ao sol. Há quanto tempo vocês não me veem combinando roupa maravilhosamente como só eu sou capaz de fazer? Hoje estão fazendo incríveis 14 graus, eu decidi tirar um pouco dos excessos assim que me incomodam um pouco. Mas sejam bem-vindos à cidade mais japonesa das cidades do Japão. Isso não é um exagero. Foi aqui em Kyoto que o Japão que a gente conhece, que o Império Japonês, que vai dar origem ao Estado Nacional Japonês, floresceu, que a cultura japonesa se desenvolveu nas artes, no império, no militarismo, em tudo que o Japão tem hoje de característica, e é isso que nós vamos explorar nesse vídeo. Nós estamos em um templo aqui muito bonito, como a maioria dos templos japoneses. Vou colocar o nome da tela porque às vezes os nomes desses templos são um pouco difíceis. A gente vai dar uma olhada dentro dele, ele é todo adornado em ouro. E vamos percorrer um caminho aqui pontilhado de vários desses templos enquanto a gente conversa um pouco sobre a cidade. Um dos símbolos fortes de Kyoto, que hoje existe em todo o Japão, são os toros, né? Que são esses pequenos portais. Pequenos não, esse não é pequeno, né? Mas eles são vermelhos assim, e geralmente eles dão acesso para o interior de templos. Aqui a gente tem uma pequena área de floresta. Lá no fundo vai ter um templo, o templo de Yoshida. Vamos dar uma entradinha também. E os toros, já dando um spoiler da continuidade do vídeo, vão ser muito importantes aqui em Kyoto. Vou mostrar pra vocês no decorrer. A gente desistiu de caminhar ali, tinha muita subida e o templo estava muito afastado para dentro do mato. E viemos com mais objetividade para essa região aqui. É um conjunto de pequinhos antigos que é conhecido como o Caminho do Filósofo, porque ele é muito pontilhado de templos, né? E por aqui meditavam e passavam boa parte dos grandes cérebros do ponto de vista intelectual e espiritual do Japão em tempos mais tradicionais. Então isso aí ganhou esse apelido. Hoje é um desses becos de lojas, restaurantes e atrações para turista. E a rua termina no Jinkakuji. É um complexo de templos conhecido como Templo de Prata. E vale o alerta para quem pretende visitar Kyoto. Tem muito templo. Então fatalmente você vai ter que fazer algumas escolhas assim. Hoje a gente escolheu vir para esse lado, tô aqui desenvolvendo uma rota para outros dias que a gente vai permanecer aqui. É uma cidade muito difícil de você cobrir toda, e por mais que ela não seja uma cidade assim do patamar de Tóquio, mas as atrações também estão num raio de distribuição um pouco amplo, assim, uma distância longa. Como eu falei, Kyoto tem uma importância muito grande no desenvolvimento da identidade japonesa, como a gente pode conhecer, principalmente nos aspectos mais tradicionais, né? Ela se desenvolve no século VIII para, inclusive, separar com as heranças do antigo império, que era um império fundamentalmente budista, migrando agora para o shintoísmo, que ainda hoje é a religião oficial. O shintoísmo é um braço, é uma forma, uma adaptação do budismo, mas tem suas características particulares que vão ajudar a formar Kyoto e o Japão contemporâneo. E ela vai ser parte desse império até século XIX, vai ser a capital do império até o século XIX, quando a capital vai migrar para Tóquio, já com o objetivo de uma modernização do Japão. Então, ainda hoje, Kyoto, mesmo que tenha se modernizado, simboliza esse Japão ancestral, esse Japão tradicional, e Tóquio ficou como um símbolo de modernidade japonesa, o Japão do futuro, do século XX para cá, em Kyoto, o Japão do Império mais antigo.
Como sempre, né? A gente tem os portais e os sentinelas dos portais que impedem que atravesse a partir daqui qualquer mau espírito, qualquer energia ruim. Isso é uma característica que vem do budismo, que o shintoísmo adaptou à sua forma. E olha as cerejeiras querendo começar a ganhar vida ali também. Vamos seguindo nosso passeio, tem uma lojinha de kimonos aqui. Vou tentar ser discreto porque o pessoal, os lojistas aqui não são muito simpáticos a galera filmando a mercadoria deles, não. Não estou falando de Kyoto, estou falando de Japão. Os chinelos japoneses aqui, ó. Tem esses de costura ou totalmente de madeira. Esse, se acertar na criança, causa um estraguinho, viu? Olha aqui, amorzinho, são vários post-its de gatinhos. Que fofura. Eles tiram foto do gatinho. E fazem um postal. Olha aqui. E é baratinho, amorzinho. 150. Foto de gato é o que eu mais tenho na vida. Aí também falar que eu vou comprar. E aí do nada você acha um lugar igual esse aqui. As árvores vão atrapalhar agora vocês a ver. Ó, de um lado a gente tem essa casa exuberante, do outro lado a gente tem um templo super lindo. A gente vai precisar de se aproximar para vocês verem. A gente não estava vindo para cá, está passando, as coisas bonitas aparecem. Isso aqui para mim reflete o que eu falei mais cedo. É muito difícil você selecionar o que você vai fazer, o que você vai abrir mão. Cobrir tudo é muito complicado, então você vai andando, vai se perdendo e vai achando alguns lugares. Aqui para mim até agora é o meu lugar preferido de Kyoto. Olha isso aqui, tem um aspecto é bonito e ao mesmo tempo intimidador. Tem hora que me dá vontade assim de filmar tudo, sabe? Quando tem hora que a gente chegou em Kyoto, assim, tá numa parte perto da estação, bem moderna, assim, eu falei, mas aí você vai entrando nessas ruelinhas aqui, nesses templinhos, e é tudo muito arborizado, né? Eu acho que a arborização também contribui. As flores estão começando a nascer, então esse clima meio fúnebre de inverno tá ficando para trás, tudo ficando mais colorido. Daqui a pouco eu vou ter que fazer 4 vídeos só de Kyoto, e na minha programação é um só. E tem uma lenda, né? Assim, tem um fato: Kyoto é uma das cidades que sobreviveu quase que intacta aos males da Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo de males da Segunda Guerra Mundial, eles passam pela bomba atômica, mas não só, né? Os efeitos no Japão como um todo são maiores do que isso. E sabe-se que um oficial americano vetou a hipótese de que a bomba atômica fosse jogada em Kyoto e qualquer ataque paralelo fosse realizado em Kyoto por causa da beleza da cidade. Isso é um fato, mas tem uma lenda que diria que isso foi um plano estratégico dos japoneses. Quando esse oficial teria vindo ao Japão em uma missão diplomática, ao invés de recebê-lo em Tóquio, porque ele teria contato com a capital da cidade, conheceria ali o ponto político central do Japão, trouxeram ele para Kyoto para que ele não tivesse essa familiaridade e visse a cidade mais bonita do país e se encantasse por ela e talvez poupasse de atacar pelo menos a cidade em si, o patrimônio em si. Dizem que isso deu certo porque quando os Estados Unidos planejou o ataque, Kyoto era um dos alvos e ele impediu completamente que a cidade fosse atacada. Gente, tem alguém roubando florzinha da cerejeira aqui, ó. Ai, cidade bonitinha. Olha de pertinho. Ai, que florzinha bonitinha. Enfeite seus cabelos. Agora eu tenho minha própria cereja. Minha geisha. Por falar em geisha, Kyoto é a cidade que
fervilhava a tradição das geishas. Eu vou contar essa história para vocês agora, porque nós estamos chegando no bairro das geishas. Hoje é uma tradição muito rara, existem poucas, mas ainda existe. Não é uma coisa, não é considerado muito legal ficar filmando elas, por uma série de razões que eu vou explicar. Então talvez eu não vou poder ficar botando a câmera na cara dessas pessoas, dessas mulheres, tá? Não é uma coisa considerada muito legal. Algumas curiosidades da nossa sequência de passeio. Em primeiro lugar, precisei colocar a blusa. Agora tá ficando um ventinho muito gelado. Outra coisa, olha que negócio sensacional aqui atrás. Tá fechado, ninguém tá passando pro lado de lá. Então, eu nem perguntei o que é. É uma bandeira do Brasil ali. A gente está chegando em Gion, um desses bairros tradicionais de Kyoto, que é conhecido como o bairro das geishas. Eu já vi que tem uma galerinha aí andando com seus guarda-chuvinhas, etc. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Aqui é o Parque Marayama. Tem um parque com esse mesmo nome em Sapporo. Inclusive hoje, quando eu joguei no Google assim, meio que um itinerário, que a gente falhou ele miseravelmente e eu não me arrependo. Mas eu coloquei lá procurando, o Google me levou para Sapporo. Mas é o mesmo nome aqui também. O rapaz aqui vai tentar pegar um peixe. Isso é bem japonês, né? O jardim com um laguinho cheio de carpas e uns peixão, né? Umas carponas. Dá uma olhada aí no parque ao redor. Seguindo o passeio, a gente chega aqui anexo ao parque, ao santuário Yanaka. E olha só, mais um lugar que eu tô considerando belíssimo aqui de Kyoto. É legal que ele usa o laranja, parece que ele é mais colorido, mas o detalhe é que não, é só o laranja, que é uma cor mais viva, né? Olha esse telhado ali, eu não estou identificando do que ele é feito, mas chama muita atenção. Aqui todos esses balões de iluminação e os templos na cor laranja. E é o que eu já expliquei para vocês sobre uma diferença do estilo japonês, coreano em relação ao chinês, por exemplo. O japonês usa uma cor. Aqui eles já usaram uma cor mais viva, já parece muito colorido, né? Por ser laranja. Mas é o chinês que é extravagante, usa várias cores, coloca enfeite ali, dragãozinho, né? Animais diversos. O japonês não, ele é mais cru. Só de botar uma cor mais viva já parece que tá ganhando uma extravagância o negócio. Mas vamos retomar o foco, porque eu não falei, não comentei ainda sobre a questão da geisha, né? A gente não viu, o pessoal anda de kimono, mas é turista mesmo. Mas as geishas eram, no Japão tradicional, acompanhantes de luxo. E o olhar ocidental sobre isso é muito preconceituoso e problemático. Porque a gente associa, temos que admitir que a gente associa a ideia de acompanhante a uma questão sexual. E a geisha não estava diretamente associada a sexo, não necessariamente associada a sexo. Elas eram acompanhantes, elas geravam entretenimento em grandes eventos, eventos de luxo. A preparação para se tornar geisha era uma questão de status social que demandava um investimento muito grande. Então só a alta sociedade contava com essa presença e elas ofereciam performances artísticas, teatrais, musicais, conversas de alto nível. Uma pessoa podia contratar uma geisha para debater a política do momento
elas tinham um processo de formação em etiqueta, a etiqueta, né, o porte, o comportamento muito forte, elas andavam muito arrumadas, elas davam notícia de tudo que estava acontecendo no Japão, em termos políticos, em termos artísticos. Então é uma coisa que extrapola muito a dimensão da questão sexual, sem fazer juízo de valor a respeito do acompanhante sexual, né? Mas isso acaba sendo um tema delicado, principalmente pela forma como o Japão vê, porque Kyoto é uma cidade hoje que sofre com um overtourism, né? Uma cidade que tem turismo massivo muito, muito forte, tá? Entre uma lista seleta de cidades que sofre com isso. E o turista ocidental chega aqui e ele quer ganhar a geisha com dinheiro para fazer programa sexual, ele assedia, ele quer tirar foto, ele é invasivo, ele olha ela, que é um ser humano, como uma atração turística, ou seja, é escroto, né? Vamos ter que admitir. E o Japão começou, né? Os japoneses, as próprias geishas começaram a ter problemas em relação a isso, porque o propósito delas ali não tá, né? Elas não estão ali para servir de entretenimento fácil para turismo ocidental, né? Existe toda uma questão de tradição. A própria manutenção da geisha hoje, da preparação que elas recebem, vem na forma de manter essa tradição que Kyoto talvez seja o principal elo de conexão do Japão atual com esse Japão do passado. Então as geishas continuam a existir aqui, mas não para entretenimento ocidental, né? Ali naqueles papelzinhos você pode escrever alguns pedidos, aí você passa ali embaixo e gruda o papelzinho. Eu até fiz, mas eu confesso que eu não me esfreguei ali embaixo. Eu usei só a força do pensamento mesmo, da escrita. É mais um lugar bem bonitinho aqui. Esse bairro acho que valeu muito a pena ter vindo aqui. Aqui também você pode escrever pedidos nessas madeirinhas e deixar aqui. Inclusive, vou escrever. Deixei meu nome e minha data de nascimento ali no tempo para poder ver se alguém joga alguma coisa bem boa lá pro meu nome, que eu não sei o que era para fazer, mas que vale a minha intenção. E eu espero que os deuses japoneses não sejam mercantilistas, porque lá diz para você fazer o processo e jogar 100 ien. E a Mayara não pagou por nenhuma das muitas oferendas que ela fez ali. É porque eu participo de todas as dinâmicas. Se eu pagar todas, eu vou ser pobre. E eu quero participar. Então, que vale a intenção, imagina. Você tem que pagar para escrever seu nome no templo. Não. E aqui tem vários eventos, por isso que é considerado o bairro delas, né? Vários eventos com geishas. Eu não vou saber dizer o que é, porque vocês podem ver que tá tudo em japonês. Mas essa aqui é a geisha clássica, né? Elas usam esses penteados super elaborados. Tem essa cara totalmente maquiada, né? Totalmente branca, com algumas cores delineando aí a maquiagem. Aqui outra foto. Provavelmente são apresentações teatrais, apresentações de música, né, que eu consigo identificar data e preço. Podem ver que o sol já se pôs, daqui a pouco tá escuro, a gente já tá ficando com frio e cansado. Então a gente vai fechar o dia de hoje, vai ter mais que outro, continua acompanhando o vídeo, mas você já pode dar a sua curtida aí, daqui a pouco vira o dia e a gente continua passeando por aqui, vem com a gente. Bom dia, vamos começar mais um dia aqui. Hoje a gente está visitando Fushimi Inari, é o templo mais visitado daqui de Kyoto. Vocês vão ver que realmente o lugar tá parecendo um formigueiro.
ele tem uma estrutura que sobe aqui para cima da montanha e é muito conhecido pelo seu story. Eu sei que na parte anterior do vídeo eu falei touro, eu me equivoquei no nome, desculpa. Os story deles são muito famosos, a gente vai adentrar ali para dentro agora. Parece que tem uma parte de subida, ele tem uma estrutura gigantesca. Vamos dar uma explorada aqui. Como vocês podem perceber, o dia de hoje não está muito gentil quanto o de ontem em relação à temperatura. Um detalhe importante aqui no meu passeio. O meu tênis está molhado porque eu lavei ele não está secando. Eu tô de chinelo aqui. Um frio no pé. Mas deixa a gente prestar atenção no que a gente está fazendo aqui, porque já trombamos em 4, 5 pessoas. Mas olha só, as sentinelas aqui são cachorros, né? Desses cachorros de caça. É diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Aqueles dragões, aqueles leões, assim. Aqui são cachorros. Parece um... Como é que é o nome desse? Doberman, né? Parece um Doberman. Olha ali a plaquinha. Aqui na lateral a gente tem umas lojinhas de souvenir, né? É um lugar turístico. Ali na entrada tinha um aviso, né? Até de referência, falando, é um lugar, ó, é um passeio turístico, mas é um lugar de fé, de devoção, de oração, então mantenha respeito. E aqui inicia a subida. Entre jardins muito bonitos. Hoje o dia tá meio fechado, né? Não dá aquela mesma vibração. Mas eu falei que o lugar aqui era conhecido pelo story. Não sei se vocês estão vendo ali, a gente vai passar por lá. Mas existe um caminho, uma passagem que é encoberta por 10.000 tori aqui, que é uma das coisas dos cartões postais aqui do templo de Kyoto, né? Esse aqui é o templo mais visitado de Kyoto. Qualquer lugar que você colocar assim, lugares para visitar em Kyoto, esse aqui vai estar em primeiro, no máximo em segundo lugar. E é muito por causa daquilo que a gente vai atravessar ali agora. E por que essa quantidade de tori aqui? A maior parte deles são oferendas, né? As pessoas, por exemplo, às vezes cometeram um pecado e precisam, né, se confessar, como acontece na Igreja Católica, só para fazer o paralelo, tá? Não é uma coisa exatamente assim. Então a pessoa doa um tori, né, deposita um aqui como símbolo de um pecado, de uma purificação, às vezes até de um desejo, e por isso aí eles vão acumulando. Em meio a vários blocos de tori que se estendem por todos os lados, né? Aqui, tá? Tem aqui um conjunto desses altares. O pessoal acabou de acender uma velhinha ali. Eu não quis filmar, ó. O pessoal vai ali fazer uma reverência agora. Tentar ser discreto em relação à fé das pessoas, mas vocês conseguirem ver que tem vários dos altares japoneses aqui para o pessoal fazer oração. Ó, o pessoal fazendo oração aqui com descrição. E tem uma Maiara ali em cima. Novamente vendo que aqui é normal vender fotos de gatos. Japão me mostrando que perdi várias oportunidades de ganhar dinheiro ao longo da minha vida. Essa é uma mercadoria que você tem? Aqui tem um panorama de todos os tori, um mapa geral. Nem sei qual é a porcentagem que a gente explorou, nem sabia, eu fui andando.
Mas a nossa passagem pelo templo vai se encerrando aqui e a gente vai agora seguir passeio para outros lados. Mas antes de mais nada, a gente vai tirar uma fotinha aqui. A gente voltou para acomodação depois da visita ao último templo. A Mayara ficou lá procurando alguma coisa pra gente comer. Eu vim bater uma perna relativamente perto aqui. Olha onde eu vim parar. Olha esse portal com essas flores. Essa subida. Vou aproveitar para mostrar para vocês aqui mais um dos cenários sensacionais de Kyoto. Vamos lá. Bom, gente, está começando a chover, então eu vou me resguardar como a esperta da Mayara já fez também. E aí a gente volta a falar com vocês em breve aí, em alguma outra situação. Apesar de que a partir de agora a previsão é de chuva. Seguindo o passeio, a chuvinha querendo atrapalhar. A gente agora está diante do Higashi Honganji, para os íntimos, o templo de madeira de Kyoto. É o que a gente vai visitar agora. Dá uma perspectiva da torre ali atrás, um contraste entre o patrimônio histórico de Kyoto e a modernidade que a cidade também vive hoje. Aquela torre ali à noite ela fica muito bonita. De dia parece uma caixa d'água, né? De noite ela fica iluminada, bem colorida e fica muito bonita de fato. E assim como o Fushimi Inari, que a gente visitou anteriormente, esse aqui também é outro dos templos de entrada gratuita aqui de Kyoto. Tem um pátio externo bem amplo aqui, vários prédios adjacentes além do templo principal. Vamos dar uma mostrada para vocês. Prédios laterais, tem gente circulando por eles. Aqui tem o templo principal, onde o pessoal para ali na porta e faz oração. Provavelmente ali na porta a gente não vai conseguir filmar. A maioria deles proíbe. O pessoal tira o sapato. E várias adjacências, além do contraste com a torre ali no fundo. Mais um exemplo belíssimo dessa arquitetura aqui em Kyoto. Eu achei que não fosse ser permitido filmar aqui dentro, mas é. Pelo menos tá todo mundo tirando foto. É bem enfeitado de ouro ali no fundo. A Mayara tá falando pra eu falar mais baixo. Esse templo é dedicado ao mestre Sheiran, que é um dos grandes nomes aí do budismo japonês. Ele teve uma influência muito forte na consolidação do budismo aqui no Japão. E até o título do negócio é mausoléu. Acredito que ele esteja enterrado por aqui, mas eu não vi nenhum. Aqui ele está enterrado, aqui é a tumba. E ele profetizou assim durante a sua vida muitos dos ensinamentos do budismo aqui, né? Uma vertente com essa ideia de que o que nós conhecemos de nós é apenas uma ilusão vinda dos nossos desejos, que na verdade existe uma essência muito mais profunda, que a gente se rende à futilidade, era o termo que ele utilizava, do sofrimento, e em contato com a nossa essência, esse sofrimento sempre vai parecer fútil. E ele acabou exercendo um papel muito grande e hoje ele é homenageado aqui na cidade de Kyoto. Ele é natural de Kyoto, viveu aqui, depois ele pregou pelo Japão como um todo, né? Acabou se tornando um personagem japonês. Hoje possivelmente, apesar de eu repetir, não vi uma tumba, ele deve estar enterrado aqui. Hoje o dia já está bem mais chuvoso, essa chuvinha fininha, mas bem safadinha, bem incômoda. Então a gente vai ver como é que a gente vai dar sequência ao dia aí. Para finalizar o vídeo, áreas, coisas para se visitar não vão faltar. Provavelmente, inclusive, nesse vídeo a gente vai cobrir só uma parcela do que é Kyoto. Sempre tem mais. Então vamos achar no nosso sentido aí.
Nós continuamos em Kyoto por mais alguns dias, mas todos eles foram absolutamente chuvosos. Nós passeamos, vimos outros cenários muito bonitos, mas gravar se tornou uma missão muito ingrata. E por isso a gente encerra esse vídeo por aqui, com uma parcela do que é possível se ver em Kyoto. É uma cidade realmente muito bonita. Agradecemos que você tenha assistido, deixa a curtida e continua acompanhando o Mochileão, que ainda tem mais aventuras no Japão vindo por aí. Um abraço.